Dando continuidade ainda no assunto de tensor e matriz de inércia, a gente vai falar de um teorema que acho que você já conhece, mas talvez não com essa roupagem, não para esse tipo de variável, que é o momento de inércia, mas talvez já tenha ouvido falar no teorema dos eixos paralelos. Eu falo isso porque esse teorema ele também aparece lá em estática, mas não se tratando do momento de inércia, e sim do segundo momento de área, que tem uma certa similaridade. Então, sabendo o tensor ou a matriz de inércia de um corpo em relação ao seu centro de massa, que é o que a gente vai chamar aqui de IG, I do momento de inércia, G do centro de massa, então I calculado em G. Podemos obter o tensor de inércia em outro referencial. Paralelo ao anterior, por. Então vou copiar aqui uma figura para explicar a vocês. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um corpo, né, cujo centro de massa está aqui no centro desse referencial, x, y, z, né? G é o centro de massa, que é a origem do referencial. E eu quero saber qual é o momento de inércia desse corpo, não em relação ao G, né? Em relação ao G, que seria esse G, eu suponho que eu já conheço, mas em relação a P. Então, por exemplo, a gente vê que é bem mais fácil ele rotacionar em relação a um eixo aqui, que está passando por ele, do que um eixo que está longe dele. Então esse tensor de inércia, esses momentos de inércia tendem a ficar maiores, né? Então como é que eu calculo o valor dos momentos de inércia, não mais em relação ao centro de massa, mas em relação a todo um referencial que é paralelo, né? Você vê que o eixo Z é paralelo ao eixo Z', o eixo Y é paralelo ao eixo Y', e o eixo X
é paralelo ao eixo x'. Então, se eu definir, colocar aqui, definindo esse RGP como tendo componentes dx, dy, dz, que aí não são necessariamente positivas, né? O IG seria igual a um ixx, ixy, ixz, ixy, iy, yz, e aqui ixz, yz, izz, né? E por fim um IP, que seria o momento de inércia desses mesmos referenciais, porque como os referenciais são paralelos, é como se fossem os mesmos, né? A orientação é a mesma, mas com origem diferente, né? Com origem no ponto P. Então vou calcular o momento de inércia de eixos paralelos, mas em relação ao ponto P. E eu vou chamar as componentes de ixx', ixy', ixz'. E aí, ixy' de novo, e y', e yz', e xz', e yz', finalmente izz'. Então essa transformação pode ser feita componente a componente por ixx igual xx', né? Igual a um ixx mais m dy ao quadrado mais dz ao quadrado e y' igual a iy, opa, mais m dx ao quadrado mais dz ao quadrado izz', que são os três principais de inércia, igual a izz mais m dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E aí a gente vai para os produtos de inércia, né? Então, ixy'
vai ser igual a ixy mais m dx dy. E aí o ix' vai ser igual ao ix mais m, tá? Dx dz. Deixa eu baixar um pouquinho. E, por fim, yz' igual a i yz mais m dy dz. Né? Esse teorema, vou deixar aqui para o pessoal copiar. Esse teorema a gente vai usar, então é útil que vocês aprendam e percebam que essa translação não é feita em relação a qualquer ponto, tem que ser sempre o centro de massa. Né? Eu posso ir, por exemplo, calcular de um ponto qualquer ao centro de massa, que eu só inverteria essa equação aqui, né? Passaria isso para o outro lado, encontraria ix a partir de um ix', ou eu posso encontrar para um ponto a partir do centro de massa, que é o que eu estou fazendo. Eu conheço o ix e adiciono esse termo. Então, observe que saindo do centro de massa, a tendência é sempre os momentos de inércia aumentarem, pelo menos esses três primeiros, que são os momentos principais de inércia, né? Os produtos de inércia podem diminuir porque esse produto pode ser negativo. Mas aqui, como está tratando de quadrados, eu vou ter sempre um acréscimo do momento de inércia. Então a gente pode meio que concluir que o corpo tem uma menor inércia em relação ao seu giro, né? Então uma menor inércia mesmo, massa que seria em relação à sua translação, mas ele teria uma menor inércia em relação ao seu centro de massa. Se deslocando um pouco do centro de massa, essa inércia tende a aumentar. Beleza? E vou deixar aquela observação que eu acho que eu já tinha feito, mas acho que vale fazer de novo. Então, observação, caso o corpo possua simetria de distribuição de massa em relação aos três eixos sua matriz de inércia será diagonal.
matriz de inércia será diagonal. Então, se a gente der uma olhada, como é isso dessa distribuição de massa? O corpo que a gente está vendo aqui é como se fosse um tijolo, né? Se ele tem distribuição de massa simétrica em relação ao eixo Y, quer dizer que no plano XZ, se eu cortar o corpo nesse plano XZ aqui, né? Esse corpo ele vai ter a massa distribuída igualmente para cima e para baixo do eixo Y. A mesma coisa para o eixo X, né? Se ele tem simetria em relação ao eixo X, quer dizer que um plano que corte ele, um plano YZ que corte o corpo, passando pelo centro de massa aí, ele vai ter simetria, né? Vai ter a mesma quantidade de massa de um lado e do outro, e equivalentemente para o eixo Z, beleza?